Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Laços número 19. Aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Pessoal, hoje o bate-papo vai ser lindo, maravilhoso e essencial. Como conversar com o seu animal? Pensa. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre comunicação intuitiva e entender quais são as camadas que nos separam de bater aquele papo com o nosso bichinho. Para entender tudo isso, a gente tem aqui conosco a Sheila Valigora, ninguém melhor do que ela, que é médica veterinária e autora do livro Eu Falo, Tu Falas, Eles Falam, e que realiza cursos em que ensina comunicação intuitiva com os animais. Seja muito bem-vinda ao Laços, Sheila. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito legal ter você aqui, Sheila. Hoje a conversa vai ser muito boa, mas antes a gente vai para aqueles recadinhos da semana. E está chegando o American Winner Cat Show. Está chegando, gente. Eba! O American Winner Cat Show é aquele evento que temos falado aqui e que vai trazer a competição de 500 gatos de mais de 30 raças. Além disso, tem exposição que receberá mais de 15 mil pessoas. Mas presta bem atenção, gente. O evento é direcionado a empresas de higiene e beleza, saúde e nutrição animal, acessórios e serviços. Então, se você escuta a gente e tem uma empresa dessas que a Wendy falou e quer ir no evento, anota aí. A primeira edição do American Winner Cat Show vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho de 2017, lá na Expo Frei Caneca, em São Paulo. É isso aí, você vem no evento e aproveita e já conhece a gente. Estaremos lá. Além disso, venha também conhecer nosso espaço cheio de podcasts que vão ajudar você a cuidar melhor do seu bichinho lá no site laçospodcast.com.br. Isso mesmo, e lá tem todas as nossas redes sociais e você ainda pode assinar nosso podcast pelo iTunes, SoundCloud ou Feed. É muito fácil e prático e você ainda aprende muito. Você pode também ajudar o Laços apadrinhando. É isso aí. Você pode acessar o padrim.com.br/laçospodcast e você faz uma doação mensal, que pode ser a partir de R$1 por mês. Isso mesmo, e esse valor que recebemos nos ajuda a pagar a hospedagem do nosso site, o SoundCloud, e ainda criar novos conteúdos para vocês. Por isso, a doação é muito importante, porque com dinheiro vamos reinvestir no Laços e fazer ele crescer. Então eu já vou agradecer aqui a Fernanda Siqueira e Luiz Henrique Garavelho Filho, que nos apadrinham todos os meses e nos ajudam justamente a fazer o Laço crescer. Nós citamos os nomes deles aqui, porque é um dos prêmios que eles ganham por estar apadrinhando a gente. Então é isso aí. Apadrinhou? Divulgamos. Isso aí, o nosso muito obrigado e contribua lá com o Laços Podcast. Seja um padrinho você também. Sheila, conta pra gente qual que é a sua formação, como que você chegou nisso, dessa conversa intuitiva com os animais? A minha formação é de veterinária. Eu fui estudar veterinária porque eu queria trabalhar num safari na África. Eu queria trabalhar com animais selvagens. Então, eu achei que o caminho era fazer veterinária. Eu queria ser uma veterinária que viveria junto com os animais selvagens na África. Essa foi a minha... começo do meu caminho. Eu não queria ser uma médica veterinária de tório, né? Não tinha o menor interesse. Foi assim. Que legal. Muito legal. E como que você chegou nessa conversa intuitiva? Então, quando eu era bem pequena, quando eu tinha uns 7 anos, nossos pais trouxeram um pastor alemão para casa. E eu conversava com ele direto, como muitas crianças fazem, né? As crianças falam com planta, com pedra, elas veem coisas e falam com animais, assim, naturalmente, até que na sociedade em geral, família, escola, amigos, isso é inibido de alguma forma ou de várias maneiras, né? É bem como crianças falarem com animais, não é nada estranho isso, porque a criança, ela não tem barreira, né? O mundo é dela, né? Ela faz tudo que ela pensa, ela faz. No meu caso, eu gostava muito desse cachorro e eu conversava direto com ele, assim, ele tinha uma casinha, então o meu negócio era sentar na casinha lá com ele e ficar conversando com ele. Ele era...
realmente, assim, eu via ele era meu amigo, eu amava ele, assim, mais do que tudo, né? O que eu acho que acontece com algumas pessoas é que, mesmo que a sociedade iniba, elas continuam sem essa barreira. Eu não tenho barreira para falar com o animal. E eu tive muitas experiências, assim, na natureza de conexão com os animais e de comunhão com os animais, né? Então, para mim, isso foi um assunto que começou muito cedo. É um interesse natural, ninguém me ensinou. Eu gostava disso porque eu gostava por mim mesma, não foi nada da minha família, nem nada, até pelo contrário. Depois, eu vi um filme, quando eu era muito pequena ainda, disso, de leões na África, num safari, tinha uma história de uma família que cuidava deles, então a imaginação correu solta. Eu falei, isso aí é legal, eu quero fazer isso também, né? Eu quero ficar andando lá com os leões e tal, e eu vivia nesse mundo da imaginação. Só que eu achava que era possível, que era real, por isso que eu fui fazer veterinária. Quando eu entrei para veterinária, quando eu comecei a falar disso para as pessoas, eu acabei descobrindo que para você trabalhar num parque nacional na África como veterinário, pelo menos naquela época, foi o que eu recebi de informação, que era algo muito difícil e que era algo de você ter relações políticas. Então eu falei, não vai dar para mim, né? Eu não tenho relação nenhuma, não vou conseguir. Foi um pensamento de criança, assim, linear, simplista. E eu acabei deixando de lado porque eu achei que não ia conseguir, eu achei que não ia ser possível. Aí eu fui fazer veterinária, eu me interessei por tudo na veterinária, eu adorava estudar, e eu acabei indo para a área de certificação de produtos orgânicos depois que eu terminei. Estava começando a aula, as feiras orgânicas, eu tinha tido uma experiência de muitos anos vivendo num lugar de natureza, assim, mais isolada, eu tinha muita experiência de plantio, eu plantava coisas, conversava com as plantas, eu já fazia isso na roça, quando eu morei na roça, né, numa comunidade. Então, quando eu voltei para São Paulo, isso acabou, eu voltei para São Paulo, me chamaram para trabalhar na AO, na Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo. Então, eu fiquei alguns anos nessa área, depois eu voltei a morar em comunidades alternativas, e depois de muitos anos, eu descobri a minha professora nos Estados Unidos, a Penelope Smith. Fui fazer alguns cursos com ela, e aí eu comecei a desenvolver essa área de comunicação com animais no Brasil. Aí ela veio para o Brasil, veio dar cursos no Brasil, acabei fazendo a minha formação com ela e comecei a ensinar também aqui, escrevi o livro, e assim foi. E depois de muitos anos eu lembrei do meu sonho de ir para a África, de fazer comunicação com animais selvagens. Eu pensei, bom, eu estou fazendo comunicação entre espécies, mas não fiz nada com animais selvagens. E aí eu fui para a Tailândia fazer uma experiência de comunicação, porque eu queria colocar no livro, né? E aí por isso que tem um capítulo no livro da comunicação com elefantes. Ai, que delícia. Foi em busca do seu sonho lá de infância, então. Falei, pelo menos uma vez eu tenho que realizar isso, porque claro que é possível, etc. Foi um resgate mesmo, né? Muito importante. Eu imagino que deve ser apaixonante isso que você faz, né? É uma mágica. E você acha que qualquer pessoa consegue fazer a comunicação, apesar de ter esses bloqueios que você falou, que ao longo que a gente vai crescendo, se a gente não tem esse lado, acho que desenvolvido ou aberto o suficiente, a gente vai se bloqueando, né? Mas a gente consegue reverter isso ao longo da vida e consegue fazer essa comunicação? Qualquer pessoa consegue? Sim, potencialmente qualquer pessoa consegue, porque se a gente pensar, todos nós nascemos com um aspecto intuitivo e um aspecto mental, né? Todos nós temos esse, digamos, a gente já tem instalado o programa dentro de nós, né? Todo mundo tem intuição, todo mundo tem mente, mental, o lado sensitivo e o lado mental, né? Intelectual. E eles estão ali potencial. Se você trabalhar para desenvolver, potencialmente todo mundo consegue. Tem pessoas que já nascem com um lado mais aberto que o outro, né? Ou com os dois muito abertos, ou com os dois muito fechados, tem de tudo. Mas uma vez que você se dedique a desenvolver, a perspectiva é que você consiga. Legal. E daí tem cursos, tem que exercitar, tem vários nos seus cursos e algumas palestras também, eu já ouvi alguns num outro podcast seu também, você falando que é importante exercitar, né? Seria como um músculo, acredito, né? Que você tem que exercitar ali para ele desenvolver, né? Inclusive tem uma comunicadora americana, ela fala exatamente essa palavra, ela fala, é como um músculo. A gente tem que exercitar e encontrar esse caminho por onde a informação intuitiva trafega. Porque também existe o aspecto que no Ocidente, na nossa educação ocidental, convencional, a ênfase é colocada em desenvolver o lado mental e crítico, né? Sim. O outro lado fica meio de escanteio. E também eu sempre falo nos meus cursos, bons intuitivos são
são péssimos consumidores. Muito vai estar em contato com ela mesma. Ela não é uma pessoa assim que quer consumir por consumir. Ela até consome, mas coisas que sejam importantes para ela. Então, na sociedade de consumo, não é estimulado o contato consigo mesmo, com o seu lado intuitivo, porque isso não faz bons consumidores, né? Exatamente. Pensar mais, né? Sempre tem esse estímulo para pensar cada vez menos mesmo, né? Exatamente, porque aí você acaba consumindo de uma maneira compensatória para suprir as suas carências. Em vez de você respirar, olhar para dentro e tentar se trabalhar, né? Em vez de pôr um material ali para tampar essa carência que no fundo não tampa, né? E aí é até bom, porque aí você compra mais e mais e mais e não tampa nunca, né? Então, é perfeito, né? Para eles é perfeito, né? Para as pessoas não tanto. Mas o que está acontecendo na sociedade é que o mundo está experimentando uma transição, uma transformação, e as pessoas estão se abrindo demais para esse outro lado, de mais percepção, mais intuição, mais conexão. As pessoas estão se abrindo, é inegável, né? Então nós estamos num momento maravilhoso para a expansão desse trabalho que promove a reconexão do ser humano consigo mesmo e com os outros seres, né? Legal. É verdade, isso é verdade mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você, só assim, nível de curiosidade, lógico, quando você se comunica com os animais, seja esses selvagens ou seja animais domésticos, como que rola isso? É como se fosse um bate-papo? Se você se apresenta, né? Licença? Como que isso acontece? Porque a gente pensa muito, tipo, na conversa humana, né? Eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é esse, aí o papo desenvolve. É mais ou menos a mesma coisa? Ou é uma coisa pontual? Tipo, animais que têm problema ou têm dificuldades e a gente tenta trabalhar esse lado pontual mesmo? Tipo, perguntas e respostas, né? Isso. Eu acho que para te responder uma informação que é muito importante é que na comunicação com animais tem um elemento que é a base, que antecede tudo, que é a empatia. Então você tem empatia pelo animal, né? Por exemplo, o cliente pede uma consulta, ele quer resolver um problema com o animal através da comunicação. Aí você primeiro quer saber quem é o animal e você se conecta com ele, você se une a ele naquilo que ele está atravessando. Isso se chama empatia, né? Você sentir o que o outro sente, se conectar, se unir ao outro. Na comunicação humana, isso também acontece. Você se comunica melhor com pessoas com quem você tem mais empatia e tem outras pessoas com as quais a comunicação às vezes é até mais formal, né? Ela é mais para resolver o que precisa ser resolvido. Sim, sim. Na comunicação com os animais não rola essa parte aí de só se comunicar para resolver o que tem que ter resolvido. A empatia, ela é fundamental. Então eu passo exercícios para as pessoas desenvolverem esse sentimento e essa conexão com o animal, que às vezes é um elo que está um pouco perdido, né? A pessoa está um pouco desconectada disso. Claro que esses exercícios para comunicação com animais, para você se abrir para isso, eles vão favorecer também a comunicação com os humanos, que às vezes não está indo lá grande coisa também. Claro que não está separado. A gente está falando do assunto comunicação intuitiva com animais, mas é um caminho, mas é claro que ela vai se aplicar no fim para tudo, né? Para todos os tipos de comunicação, né? Porque muitas vezes você não está usando comunicação intuitiva com outro ser humano, né? Estão te sendo apresentados 1000 sinais de que você não deve continuar se comunicando com essa pessoa porque ela não está aberta, porque ela nem está receptiva a você, e você às vezes continua tentando. Sim, a gente não se escuta, né? Não escuta os sinais. A gente não escuta os sinais. Aí realmente eles estão lá, mas a pessoa não está dando atenção para eles. Se a pessoa se aquieta, eu lembro muito de uma experiência que eu tive, que eu quis falar com uma pessoa, a pessoa ela não estava querendo, ela já estava dando sinais que ela não queria falar comigo, mas eu fui no meu impulso, né, de querer a conexão, de querer conversar, mas a pessoa, você sente, na verdade, meninas, a gente sente antes da pessoa falar, que ela quer falar com você ou não. É uma coisa astral, você fala, o campo aqui não está aberto. Aí a pessoa mostra com as palavras dela, ou às vezes ela dá uma desculpa, falar, não dá pra falar com você, porque eu tô muito ocupada. Mas isso vem depois, porque o sentimento das pessoas já tá trafegando aí livremente, a gente capta. Sim, é verdade. E com os animais é a já mesma tá coisa. aberto pra isso, na verdade, né? É verdade. Agora,
Com os animais, o que rola são nas consultas, as pessoas têm um problema, e aí eu peço para elas deixarem bem claro quais são as perguntas que elas querem que eu faça para o animal. Aí eu me sento, eu me coloco num estado bem tranquilo, assim, eu respiro, faço algumas respirações, me aquieto o meu mental, me conecto com o animal através do meu coração, eu faço um tubo de luz entre o meu coração e o coração do animal, me apresento, falo, olha, eu sou a Sheila, gostaria de falar com você, peço a sua autorização, se você, por favor, pode responder as perguntas, o teu tutor está preocupado, ele quer saber de você, etc. Solto as perguntas e fico esperando as respostas. Comunicação intuitiva, ela é muito rápida, né? Então a resposta vem como um raio, ou ela não vem, aí eu espero para que ela venha um pouco mais tarde, assim, na hora que ela quiser vir. Mas mais tarde pode ser depois, quando estiver na sua casa já. Mas não, sim. Geralmente eu tô em casa, a consulta é por Skype mesmo. Ah, entendi. E também ouvi falar também que tem gente que te procura para esse tipo de serviço, né, vamos dizer assim, para animais perdidos, né, para localizá-los. Muito para animais perdidos, bastante. E tem um resultado legal? Não, é um dos casos mais difíceis, animal perdido. Porque assim, se a pessoa me procura, o animal já sumiu há 2 meses, eu nem aceito. O animal está perdido há muito tempo. Depende um pouco, assim, como é que o animal se perdeu. Eu rastreio como é o caso, né? Uhum. E o que estava acontecendo. Então, alguns casos eu aceito, outros casos eu não aceito. Mas são, geralmente, os casos mais desafiadores, por razões óbvias, né? Mas muitos casos dá para receber informações, assim, aonde o animal está, o que está acontecendo com ele, se ele está na rua, se ele já foi pego por alguém, se ele está vivo, se ele está morto. Então são consultas. Quer ser encontrado, né? São consultas delicadas. Por exemplo, quando o animal já não está vivo, é muito delicado para você falar para a pessoa. Às vezes a pessoa não quer aceitar, ela continua procurando para todo sempre, ela não aceita que o animal já desencarnou, mas às vezes ele já desencarnou, não está mais aí, sim, né? É muito complicado. Assim, acho que o perder é pior do que morrer. É horrível, é péssimo. É horrível. O que está acontecendo, né? Se o animal vai voltar. Mas sim, a consulta em si, ela é um processo bem interessante de conhecimento, assim, de autoconhecimento, porque nenhum animal some por acaso, né? Sempre tem uma situação acontecendo na casa, ou algum desleixo que também está ligado com a pessoa não ligar muito para o animal. Então, essa descoberta da situação na qual o animal desapareceu também é um aprendizado para a pessoa, né? Entendi. Não existe o animal fugiu sem querer, isso é, quando a gente cava um pouco mais, não foi bem assim, sem querer, né? Entendi. Com certeza. E nesses casos, seja na consulta ou seja no animal perdido, o animal tem que estar aberto a te receber também, né? Igual essa empatia que você falou com as pessoas, né? Que ele pode estar fechado e não querer se comunicar, existe isso também? Não. A dificuldade com o animal perdido é que o animal perdido, ele pode estar numa situação de estresse muito grande, ele pode estar com fome, com frio, com medo, acuado, ele pode estar com outros animais que não são abertos para ele. Então, às vezes, não é que ele não está aberto, às vezes ele está numa situação de estresse e fica difícil. Mas o bom comunicador, ele consegue captar essas coisas, ele consegue perceber essas coisas, ele pode passar essa informação. O que é mais difícil é a localização, no meu caso. Às vezes eu consigo, assim, saber se é norte, sul, leste, oeste, quantos quilômetros está de casa, mas às vezes numa cidade como São Paulo, essa informação não ajuda muito, entendeu? É muito grande. Imagino que deva ser bem difícil mesmo. Se for um animal que sumiu no campo, é mais fácil, porque aí é campo, tem uma casa aqui, outra casa lá, e as pessoas encontram mais fácil, entendeu? Mas se é na cidade, eu mesmo desanimo, eu falo, ai meu Deus, vou falar norte, sul, leste, oeste, aí é complicado, né, São Paulo. Então, mas de uma maneira geral, essa pergunta da Marina, de uma maneira geral, os animais estão predispostos a topar uma comunicação, ou pode ser que tenha um ou outro que não está muito afim não de conversar, ou não consiga, não entenda? Não, de maneira geral, os animais são muito receptivos à comunicação. Na verdade, os animais são muito abertos para a comunicação, né? Em alguns casos, o animal é muito agressivo, quando o animal, por exemplo, eu ensino a não se comunicar com o animal quando ele está comendo, quando ele está brincando, porque ele está muito envolvido na atividade dele, mas fora disso, eles estão sempre abertos para se comunicar com a gente, sempre. E como a gente consegue diferenciar, assim, se é uma coisa que a gente está querendo ouvir dele ou se realmente ele está falando pra gente?
Isso é o treino. Aí, para diferenciar, é isso que eu ensino, né? Como é que você sabe reconhecer o que é o seu pensamento do que é uma comunicação que chegou para você, porque a comunicação intuitiva não é um movimento que você faz de você para fora e não tem esforço nenhum. É ao contrário, você se coloca num estado receptivo e aquilo vem para você. Então não é ir de encontro A, mas é receber uma comunicação. Então, na verdade, assim, depois de um pouco de treino, é muito fácil. Ai, que delícia. Porque não tem esforço, não é o que você aprendeu sempre de ir em busca de. É o contrário, que é o mais difícil para as pessoas, né? Se colocar no estado receptivo e ver o que chega. Porque como a gente não tem contato com a gente não está acostumado a isso, né? Sim, essa autoocupação, né? E eu ensino também a diferenciar o mental, né? Sair do mental e cultivar a conexão intuitiva mesmo, telepática, né? Expandir o uso dos teus 5 sentidos para reconhecer o que é mais sutil na comunicação, né? Nossa, incrível. Estou adorando esse bate-papo. E conta pra gente, nesses cursos, você dá curso presencial, curso online? Como que funcionam os seus cursos, para quem tiver interesse? Eu só dou cursos presenciais, por enquanto. Eu dou cursos presenciais, o grupo mínimo são 10 pessoas, porque tem dinâmicas de duplas e de grupo, né, de troca de experiências. E eu dou cursos cada 2 meses em São Paulo e de vez em quando eu dou fora. Por exemplo, agora em maio eu vou dar em Porto Alegre, mas é bem mais raro. Eu dou no Chile, eu vou dar em outubro, vou dar um curso no Chile. E eu dou o curso nível 1, é geralmente um final de semana. O curso nível 2 é um retiro, geralmente numa pousada, num lugar no campo, são 4 dias. E aí o nível 3 também é no campo. São cursos onde você sai de casa, você fica num lugar rural para poder fazer experiências mais profundas. Ai, que legal. E aonde deve ser muito gostoso. Não, deve ser demais. E aonde que a gente acha essas informações para quem quiser? Eu ia perguntar se vocês já tinham visto o site, www.entreespécies.com.br. Legal, e daí lá que consegue o seu contato para entrar em contato com você, para... Tem os cursos já agendados para esse ano na agenda, tem uma lojinha, tem alguns textos. Na verdade, no site tem o básico, assim, das informações sobre o trabalho, tem bastante leitura recomendada também, livros incríveis sobre o assunto. E o que eu vou agendando de curso, eu vou colocando lá. Por enquanto, eu não consegui ainda me convencer de que cursos online são legais nessa área, por isso que eu não fiz ainda. Mas eu tenho também um canal no YouTube, eu tenho algumas entrevistas lá, alguma coisa que está online, assim, no ar, né? Legal, tem bastante material aí para pesquisar, né? Eu acho que tem um livro também, tem uma entrevista, tem uma palestra super legal que pode baixar gratuitamente no site, que é bem legal, antiga, mas muito legal, assim, bem completa, sabe? É legal, fica a dica para quem tem interesse, né, em falar, em se abrir dessa maneira e se comunicar com as outras espécies, né, não focar só no ser humano. Exatamente. É uma coisa interessante, assim, é que às vezes algumas terapias convencionais e até mesmo um comportamentalista, alguém que é profissional em comportamento animal, tem alguns casos que só a comunicação consegue resolver, né? Porque às vezes não é uma questão de comportamento, de desvio de comportamento, às vezes é uma questão que transcende isso. Então, esse trabalho, ele tem um nicho bem específico, assim, na expansão da relação do ser humano com o animal, sabe? Do ser humano se tornar mais sensível ao que o animal quer, que isso vai além do comportamento e do condicionamento, né? Eu achei muito interessante uma entrevista que eu vi com você, que você diz assim, por exemplo, quando vai levar o cachorro, o gato pro veterinário, porque vai castrar ou porque vai fazer alguma intervenção. E você avisar e conversar pro animal, quando for viajar, olha, eu vou viajar, mas eu volto dentro de algum tempo, fulano vai cuidar de você esse tempo, fica bem, eu volto te ver, ou eu te ligo, né? Você ir avisando o animal o que está acontecendo. Senão, para ele, você simplesmente sumiu e ele não sabe se você vai aparecer, né? Eles ficam desesperados, né? Eles ficam achando que você nunca mais vai voltar. Tem que explicar, tem que dizer, né, o que está acontecendo. Acho importante isso. Também tem muitos relatos de animais que ficam apavorados de ir ao veterinário e quando você fala para eles o que vai acontecer, eles ficam totalmente calmos.
De simplesmente explicar. Explicar, olha, eu tô acontecendo. Com você, não precisa ficar preocupado, eu vou estar junto com você, não vai ter problema nenhum, é só para te olhar, só pro né, só pro doutor te ajudar, e fica tranquilo, você vai para um ambiente junto comigo, eu vou estar lá com você. Então, tranquilizar o animal, porque o animal é um bichinho assim, se ele não sabe o que vai acontecer com ele fica muito desesperado. Eu tive uma experiência, contando bem rapidamente, uma experiência de um animal que aparentemente saudável, mas ele estava com uma doença contagiosa, enfim, e a veterinária achou que o melhor seria eutanasiá-lo. E eu não admiti isso, eu falei, não, vou tratar, vou fazer o que tem que fazer, vou buscar mais informação, não é simplesmente assim, né, você dessa forma. A partir desse dia que ele estava na sala e ela falou isso, ele ficou num pavor, ele levava ele na frente de casa para fazer xixi, qualquer barulho, qualquer estalo de árvore, ele ficava muito assustado. Aí um dia eu conversei com ele, não sei não, provavelmente não foi no mesmo nível que você conversa, mas eu sentei no chão com ele, eu expliquei pra ele o que havia acontecido, porque ela disse aquilo que ia acontecer dali pra frente, e que eu tava com ele no matter what, entendeu? Então, daí ele foi se acalmando, eu senti muito que ele foi se acalmando, não de um dia pro outro, mas foi passando esse estado de alerta extremo que ele estava, que ele passou a ficar depois desse dia. Provavelmente você fez o mesmo que eu faço, porque você fez pela tua intuição, né? Assim, espontaneamente, né? Um outro caso que as pessoas procuram muito é na hora de fazer eutanásia, a pessoa vê que o animal está sofrendo muito e é recomendado uma eutanásia, a pessoa me procura e fala, o que eu faço? E aí eu falo, pergunta pra ele, né? E a última coisa que a pessoa pensa é em perguntar pro animal. Realmente. Dá um desespero muito grande, porque a pessoa ama o animal, no íntimo dela ela sente que ela não tem o direito de fazer isso sem perguntar, mas ela também não pensa em perguntar. E olha, a surpresa das pessoas, quando você pergunta pro animal, posso ou não posso, você quer ou você não quer, ele dá um sinal claro na hora. Aí a pessoa fica em casa, ela fala, eu vou fazer eutanásia com a permissão dele. Sim. Hoje mesmo, é o caso de uma aluna minha aqui, e ela estava super desesperada ontem à noite, a gente tem um grupo de comunicação dos alunos, eu falei, olha, pergunta pra ele, não fica desesperada, na verdade ele precisa de você tranquila ao lado dele, né, quando a gente tá na beira do portal para outra esfera, a gente precisa de gente, de seres que estão apoiando a gente, falei, fica calma, ele precisa de você bem, ela mudou tudo, ela ficou super bem, perguntou pra ele falou que não queria, ele piscou com ele, que ele não queria, não estava na hora, porque é o processo que a gente precisa viver, né, de acompanhar o animal para aquele portal da transição, né, e a pessoa se tranquiliza muito, é uma grande ferramenta, sabe? Senão a gente em pânico também não consegue raciocinar nada, né? Imagina se vai conseguir ajudar alguém. E às vezes carrega uma culpa, eu eutanasiei meu animal, mas eu não sei se era isso que ele queria, entendeu? E é simples, é só perguntar ele, que na verdade é o caminho mais curto, que a gente pensa por último, né? Nem pensa. Enfim, é isso, eu acho que é um trabalho que ajuda muito em muitos casos, sabe? Uma grande ferramenta. Com certeza, nossa comunicação humana é a chave de muitas coisas, né? Com certeza, entre outras espécies também. Pois é. Muito bom, acho que é isso, né, Sheila? Que bom, eu fico feliz pela oportunidade de mais pessoas aí estarem escutando sobre isso. Volte quantas vezes quiser, você vai ser muito bem-vinda, viu, Sheila? Se quiser dar algum recado, se lembrar depois de alguma coisa, se você quiser voltar, a gente conversa mais. A gente pode conversar mais depois, um capítulo só sobre pessoas como lidar com animais que já partiram, como lidar com esse sofrimento, né, de animais que viveram com você aí 15, 16 anos e partiram. Nossa, perfeito. Ai, que legal, tá ótimo. A gente marca. Então tá bom. Volte mais Sheila. vezes. Obrigada, viu, pela disponibilidade, pelo seu tempo, por conversar isso com a gente. Adoramos o papo e vamos querer você mais vezes aqui mesmo. Ótimo. Com certeza. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau, beijo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.